escondido o sol, foi tempo de estudar o roteiro para a derradeira etapa deste ano, que nos haveria de levar de Roma a Scarli. Exatamente, meus amigos. Uma prainha de calhaus, com uma água límpida e transparente, mas prainha de calhaus. É óbvio que nós estamos dentro da praia, que está dentro da marina do Porto de Roma, que tem para ali os barquinhos maiores e que tem para o outro lado os barquinhos mais pequeninos, no total de 1200 barcaças só. Querem vir dar um mergulho a esta água? Assim entende-se melhor a entrada na marina, a praia em frente e a marina dos barcos grandes para um lado e dos pequeninos para o outro. Estamos na entrada da marina do Porto Turístico de Roma. Dentro de uma hora vamos sair a caminho da marina de Scarlino, na Toscânia. Adeus, meus amores. Vamos ao mar, depois uma saladinha. Fabuloso pôr do céu, pôr do sol. Estás muito bem. Sim, ficas bem. Este fantástico pôr do sol não augurava nada de bom. Muito cedo sentimos que a fatura iria ser pesada durante a noite. Estimámos 16 horas de navegação, mas acabaram sendo 22. Baianitas, aproveita, pôr do sol destes todos os dias não há. Com o cair da noite levantou-se um temporal italiano típico destas paragens, com ventos sempre superiores a 30 nós, ondas e mais ondas, que nos colocaram a navegar à velocidade do caracol, mas de um caracol muito, muito lento. Já junto à hora do almoço, finalmente, Scarlino à vista. O significado do dedo em riste é: não me voltam a apanhar numa noitada assim. Para espairecer, após uma noite muito difícil, fomos dar uma voltinha a pé até à Cala Felice. Isto aqui, a 14 de setembro, acabou. Isto agora nós já estamos
10 a 11 de outubro, já não é sítio para vir aqui a este Bataclan ouvir música por estas colunas em formato de trompa. Além de onde o sol vem é a ilha de Elva, fica a 19 milhas de onde nos encontramos. Um pouco mais para norte temos o caminho para Livorno e para Pisa, fica a cerca de 80 km ao norte. Mais para a direita temos a cidade de Folónica, com 26 mil habitantes. E aqui atrás daquele casal que está ali a dar beijinhos, temos a Marina de Scarlino. E está a geografia feita. No dia seguinte, iríamos a Folónica alugar um popó para darmos umas voltinhas. Encontramos-nos na cidade de Folónica. Folónica é uma cidade com 26 mil habitantes que tem estas praiazinhas muito interessantes e tem também aquilo que os habitantes chamam de Manhattan, que fica de facto muito bem enquadrado, este Manhattan, nesta cidadezinha com 26 mil habitantes. Havia de facto falta de espaço e tiveram que fazer aquele monstro. Estes restaurantes muito engraçados, à boa maneira americana, dentro da água. Unidos da nossa grande máquina, iniciamos as visitas por Scarlino Scalo. Scarlino é um município na província de Grosseto, na Toscânia, localizado a cerca de 100 km a sudoeste de Florença e a cerca de 25 km a noroeste de Grosseto. Scarlino apareceu ainda antes do ano 1000 como posse da família Aldobrandeschi. São relevantes o burgo medieval, o castelo e a marina de Scarlino. Scarlino é uma das cidades mais bonitas da área do Golfo de Folónica. Edificada numa encosta, os prédios de pedra e as ruas paralelepípedos mantêm o seu charme do velho mundo, enquanto se avistam as praias do Mediterrâneo de um lado e as colinas do Marema do outro. O município de Scarlino estende-se da colina até ao Golfo. Interessantes são a Igreja Românica de Santo Donato, datada do século XIV, o Palácio Comunal, sede da política e que é um bom exemplo da arquitetura pública militar da Toscânia na Idade Média, ainda hoje abriga a prefeitura. A cidade de Scarlino tem origens antigas que remontam aos etruscos. As primeiras notícias de um povoado fortificado denominado Scarlino remontam ao ano de 973. No século X, a propriedade do castelo passou para a nobre família Aldobrandeschi, que começou a reformar o castelo que foi originalmente construído nos anos 900 e a adicionar outros monumentos e defesas à cidade. Força! Um castelo com 3 torres de vigia, denominado Rocca, e foi erigido para manter a vigilância dos possíveis invasores e saqueadores, tanto por terra quanto por mar. As vistas a partir do castelo são fantásticas. Em 1164, Scarlino foi conquistado pelo exército de Pisa. Os pisanos reforçaram a fortificação da vila para fazer de Scarlino o reduto do domínio da zona circundante, importante para os seus fins comerciais.
Devido a isso, o castelo é também chamado de Rocca Pisana. A importância da cidade morada de Scarlino do seu castelo deve-se ao facto da sua posição extraordinária, de onde é possível dominar toda a planície e grande parte da costa de Piombino a Punta Alta. O castelo de Scarlino é uma importante construção medieval que encima a vila de Scarlino, atualmente com 600 habitantes. Foi exatamente neste local que encontramos esta senhora turquesa tentando espreitar a ilha de Elba do outro lado. De facto, lá está a ilhazinha. A turquesa. Esta senhora, a turquesa, espreitou a ilha de Elba, mas está suficientemente longe para que não a possa descrever. olha que chatice. E depois de umas horas de visita, deixámos Scarlino lá no alto e voltámos à marina. Nesta noite decidimos jantar na marina e preparar-nos para mais um passeio no próximo dia. Estamos na marina Cala de Medici. A água da marina, a cor da água da marina é absolutamente espetacular. Marina muito bem construída, com um estaleiro ao fundo, um parque de estacionamento e com 1000 embarcações, com uns barzinhos engraçados e com umas lojas com umas italianices fantásticas. Eu percebi que tu trouxeste aí reforço alimentar. A hora já era adiantada, a fome já era muita, mas o almoço está quieto. Italianos. O almoço difícil e tardio ocorreu em Castagneto Carducci, como dizem os americanos. que se encontra na província de Livorno, na região italiana da Toscana e que se localiza sensivelmente a 90 km a sudoeste de Florença. Castagneto em italiano significa castanheiro. Isto é a verdadeira Toscânia. Em 1907, o nome foi alterado para o nome atual em homenagem ao famoso poeta Giuseppe Carducci, que, quando criança, ali viveu durante vários anos. Essa até mete medo. A igreja paroquial de São Lourenço de Castagneto. Xiça com X. Vamos embora. A economia de Castagneto Carducci está ligada à agricultura e ao turismo balnear e enogastronómico. Outro recurso importante é a produção de vinhos finos que tornaram as adegas de Bolgheri e arredores famosas em todo o mundo. A produção de azeite extra virgem é também muito importante. Avista-se a ilha de Elba. Um pouco mais a norte, a ilha de Capraia. Mas voltando novamente um pouco para oeste e por detrás da ilha de Elba, o perfil que se vê não é mais nem menos do que a Córcega.
regresso ainda passámos no museu que estava encerrado, comprámos os vegetais e tentámos ir à farmácia que está aberta 365 dias por ano, mas que estava fechada. No dia seguinte, as saudades de um bom peixinho de Cascais levaram-nos ao restaurante El Velero. Claro que ficámos desapontados. Castiglione della Pescaia. Trata-se de uma cidade que se desenvolveu em torno de uma fortaleza medieval do século XII e de um grande pesqueiro, do qual adquiriu a sua designação. Castiglione é composta por uma cidade alta construída na colina que termina uma cadeia de colinas em direção ao mar e por uma cidade baixa no sopé da primeira, abrangendo o canal de drenagem e a marina que formam a parte central da cidade. Castiglione é o destino litoral mais visitado da Toscânia e ocupa o segundo lugar entre as cidades mais visitadas da região, sendo apenas precedida por Florença. Vai ser, quando o sol encolher, vai ser, Spiaggia italiana. Esta spiaggia vai ser uma merda. E foi mais um jantarinho na marina, desta vez um polvo. Amanhã será dia de nos fazermos à estrada em direção à famosa cidade de Siena. Nosso espanto aconteceu logo à chegada com esta autêntica bizarria. Um mictório a céu aberto numa das principais ruas de Siena. Segundo a mitologia romana, Siena foi fundada por Sénio, que era filho de Remo. E podem encontrar-se numerosas estátuas e obras de arte mostrando, tal como em Roma, os irmãos amamentados pela loba. A cidade de Siena e os territórios circundantes integraram a República de Siena, que foi um estado histórico italiano na região da Toscana, que existiu por mais de 400 anos, entre 1125 e 1555. A história de Siena é muitíssimo complexa, mas depois de um período caracterizado por grandes mudanças políticas às quais a Igreja não foi alheia, o imperador Carlos V aproveitou a situação caótica que se vivia para colocar uma guarnição espanhola em Siena, que acabou por ser expulsa pelos seus cidadãos em 1552. Esta situação, inaceitável para Carlos V, que enviou o seu general Gian Giacomo Medici para cercar Siena com o exército florentino imperial. Após 18 meses de resistência, Siena rendeu-se à Espanha em 1555, data que marcou o fim da República. O novo rei de Espanha, Filipe II, que devia enormes quantias à Casa de Médici, cedeu-lhes a totalidade do território de Siena, que, integrado com o Ducado de Florença, constituiu o novo Grande-Ducado da Toscânia. Esta nossa visita iria decorar cerca de 4 horas, tal é a riqueza de elementos, de pinturas, de esculturas a observar
neste local. A construção da Catedral de Siena, conhecida como Duomo de Siena, ocorreu no século XIII. A Catedral de Siena é um representativo exemplo da arquitetura gótico-italiana. A fachada principal, obra do artista Giovanni Pisano, foi terminada em 1380. No seu interior merece a menção o púlpito octagonal apoiado sobre leões de Nicola Pisano e o seu pavimento de mosaicos. Sob a catedral, no batistério, encontra-se a magnífica pia batismal com baixos relevos de Donatello, Ghiberti e Jacopo della Quercia e outros escultores do século XV. A Pinacoteca Nacional de Siena tem importante coleção de obras de 300 e de 400, ou seja, no período de transição para o Renascimento. Percebes que tudo isto são túneis e túneis e túneis e túneis e túneis. A quantidade e qualidade de obras da Catedral e dos dois palácios adjacentes é tal que o intervalo com uma exposição de modernidades nos ajudou a recuperar o fogo para a segunda volta. Regressados de novo à Catedral, esta contém inúmeras obras-primas de todas as épocas. Uma obra que em muitos aspectos é excepcional é o piso. O mais belo, maior e mais magnífico que já foi feito, nas palavras de Giorgio Vasari. Elaborados por cerca de 40 artistas e artesãos entre os séculos XIV e XVI, os 56 painéis que constituem o piso variam em tamanho e forma. A maioria deles tem forma retangular, alguns são hexágonos ou losangos e são feitos principalmente por duas técnicas. Uma técnica conhecida como grafito, em que pequenos orifícios e linhas de corte são criadas no mármore e depois preenchidas com estuque preto e carvão mineral, e a chamada intársia de mármore, ou seja, na qual mármore preto, branco, verde, vermelho ou azul
é trabalhado sob a forma de embutidos de madeira. Felizmente, a ameaça dos aliados na Segunda Grande Guerra Mundial de bombardearem a cidade em 1944 não se verificou, e os habitantes de Siena devem este não bombardeio ao facto de que toda a cidade foi já no século XV confiada à proteção da Virgem Maria, e pelos vistos essa proteção funcionou mesmo. Para nosso gáudio. Este extraordinário piso de mosaico de mármore só pode ser visto por um período de 6 a 10 semanas a cada ano, geralmente incluindo o mês de setembro e o de outubro, onde nos encontrávamos. Felizmente, no resto do ano, os pavimentos são cobertos e apenas alguns ficam em exibição. Para homenagear a memória do seu tio materno, o Papa Pio II, e preservar a rica coleção de livros e manuscritos que esse Papa humanista havia reunido enquanto esteve em Roma, o cardeal Francesco Todeschini Piccolomini, arcebispo de Siena e mais tarde eleito Pio III, mandou construir uma biblioteca em cerca de 1492. Todeschini Piccolomini inspirou-se na tradição francesa de ter bibliotecas anexas às catedrais e na inauguração da Biblioteca do Vaticano pelo Papa Sisto IV. Tratava-se de um movimento que incorporava o ideal renascentista de criar uma instituição que fosse ao mesmo tempo um centro de erudição e uma expressão artística da era moderna. Os frescos que adornam a biblioteca foram pintados por Pinturicchio e sua oficina entre 1503 e 1508. Celebram a vida e obra de Pio II e o seu pontificado com uma riqueza de paisagens atmosféricas e trajes reais e imaginários, cerimónias sofisticadas e figuras pintadas numa rica paleta esmaltada. As iluminuras dos livros antigos são absolutamente fantásticas. Sim, de facto foi necessário vir um pouco cá fora, porque os nossos olhos e o nosso cérebro já estavam cansados de tanta beleza e anunciava-se a visita à cripta.
A cripta da Catedral de Siena foi descoberta por acaso somente em 1999. E aí foram revelados frescos únicos com cores vivas e datados do século XIII. Estiveram assim quase 8 séculos sem serem vistos. Realizados pelos melhores artistas de Siena, estes frescos retratam cenas do Antigo e do Novo Testamento. O esplendor e o brilho dos frescos, mas também as colunas e as pilastras, são de facto de cortar a respiração. E com tanta cultura, a fome apertou. Tem uma torre fantástica, como podem ver. Vou tentar abarcar o topo da torre. E agora vamos para baixo ver. As pessoas estão a aproveitar os últimos raios de sol. Porque aqui, quando o sol desaparece, pega mesmo frio. Nesta praça encontra-se o Palácio Público, Câmara Municipal ou Prefeitura, erigido no século XIV. Encontra-se ainda a Torre de Mangia, construída entre 1338 e 1348, e assim como o Campanile ou Campanário, onde se encontram os famosos frescos de Simone Martini. A Piazza del Campo foi o centro da vida durante séculos. E em 1472, nesta mesma praça, a República de Siena fundou o Monte dei Paschi, um banco ainda hoje em atividade, sendo o mais antigo banco em todo o mundo. É na Piazza del Campo que se realiza a famosa e emotiva corrida de cavalos chamada Palio di Siena. O Palio é feito 2 vezes por ano, a 2 de julho e a 16 de agosto, com 10 cavalos e cavaleiros, e cada parelha representa um dos 17 bairros da cidade designados de contrade. Entretanto, a noite chegou, fizeram-se mais umas fotos, jantou-se em Siena e nos 2 dias seguintes entretivemos-nos pela Marina e pela zona de Pontone, preparando o nosso regresso. Fizemos o nosso último jantar a bordo do Merit, acompanhado pela sobrevivente garrafinha de excelente vinho grego, o Moscato de Alexandria. À noite, fizemos o balanço da season, que iniciámos a 17 de junho, em plena pandemia, ou seja, 4 meses antes, concluindo que tivemos mais sorte que certos companheiros velejadores. E chegou o dia de deixar o nosso Merit na Marina de Scarlino, devolver o nosso Lancia, apanhar o trem para Pisa,
Lufthansa levar-nos-ia a Frankfurt. E de Frankfurt a Lisboa, onde chegaríamos a 20 de outubro.